Boa tarde, irmãos. Hoje estamos fazendo uma das últimas gravações que temos, que vamos enviar, tendo em vista o retorno do nosso culto presencial às 19 horas e a realização da nossa escola dominical às 9 horas no domingo também pela manhã. Então, para essa escola não haverá necessidade de inscrição, somente para o culto à noite, onde a partir do domingo que vem teremos então nesse novo formato de cultos presenciais. Continuamos às quartas-feiras com o culto de estudo bíblico, as reuniões também e as atividades das sociedades também já autorizadas. Então, diante desta nova etapa, eu escolhi um texto em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, para que a gente meditasse justamente dentro desse contexto de algo que estamos retomando. Há também uma classe Presbítero Eliezer de catecúmenos, onde um bom número de pessoas estão se achegando. Algumas já são da igreja, foram batizadas na infância e querem dar sua pública profissão de fé. Outros serão recebidos por batismo e pública profissão de fé. E alguns também somente por pública profissão de fé. Então são novas etapas, novos desafios. Para isso eu escolhi um texto que está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Veja, é mais ou menos isto que está acontecendo. Temos novos desafios, novas etapas e precisamos repensar, refletir sobre exatamente aquilo que vamos ou queremos fazer quando estivermos reiniciando essa nova etapa de nossa igreja. O Senhor Jesus Cristo sempre deixou claro que há algumas coisas que precisam ser pesadas antes de assumir compromissos ou querer segui-lo de uma maneira mais intensa e definitiva. Deixou claro que era necessário, antes de qualquer decisão, uma avaliação dos custos daquilo que envolvia ser um crente. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo de número 8, os versos 34 a 37, as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua própria vida, vai perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Em João também ele fala, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Salvador, nosso Senhor Jesus, sempre deixou claro, muito claro, de um modo bem claro, que todos aqueles que são capazes de entender, que vão e chegar a crer nele, precisam trocar tudo aquilo que é, tudo aquilo que tem, tudo aquilo que faz, por aquilo que Jesus Cristo representa. Tudo aquilo que o reino dos céus representa. Chegamos ao texto onde vamos encontrar por duas vezes o próprio Senhor Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante, na primeira parábola. Na segunda também, o reino dos céus é também semelhante. O reino dos céus é como um tesouro, maior do que a soma total de todos os nossos bens, de todos os nossos valores, de todas as nossas vontades. Vamos ao texto, então. A primeira parábola que está aqui registrada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, onde o homem passando o achou, e então depois vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando Jesus contou esta parábola, era comum lá na Palestina as pessoas esconderem seus valores em lugares secretos. Por conta daquela situação, daquela região, aliás, muitas guerras aconteciam e os exércitos inimigos constantemente vinham para saquear, destruir
O que faziam então as pessoas? Enterravam suas coisas. Joséfo, um grande historiador judeu do primeiro século, escreveu relatos sobre proprietários de terras que escondiam, enterravam ouro, prata e até parte de suas mobílias enterrados em seus quintais, em seus terrenos. Então a parábola de Jesus trata de algo que um certo homem achou. De certo, andando por esses campos, vagando por eles, por um desses campos, encontrou um desses tesouros enterrados. Colocou tudo de volta, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo para poder possuir o tesouro. Será que ele procedeu de maneira errada? Será que não falhou com a ética? Será que até Jesus Cristo não conhecia a cultura de seu povo? Claro que conhecia. Quando ele fala com esta parábola nesses termos, ele entendia muito bem o que é que o povo estava escutando e como eles eram capazes de compreender aquilo que ele estava querendo dizer. A lei rabínica dos dias de Jesus Cristo dizia que se alguém encontrasse fruta ou dinheiro perdido, seriam deles. Seriam seus. Quem achasse poderia pegar para si. Obviamente, esse tesouro não pertencia ao dono da terra, pois ele não teria vendido a propriedade sem antes ter escavado e ter tirado o que era ali de propriedade. Certamente, aquele tesouro era de um outro dono que talvez nem existisse mais, e a posse seria do proprietário atual dessas terras. Por outro lado, também, quando Jesus conta essa parábola, ele diz que o que achou, aquele que achou o tesouro, demonstrava muita honestidade. Ele poderia ter carregado o tesouro ou vender parte dele para comprar a terra, mas não fez. Ele deixou tudo como havia encontrado. Aí saiu, vendeu tudo o que tinha, pois agora estava transbordante de alegria, e vai comprar aquele campo. Bom, o ensino desta parábola é claro para nós, como deve ter sido claro para os dias de Jesus também. Aquele que reconhece o valor que há em servir a Jesus Cristo e reconhecer isto como uma prioridade máxima, valiosa em sua vida, certamente abrirá mão de tudo aquilo que julga ser necessário hoje se desfazer. Todas as suas vontades, os seus direitos, os seus valores, tudo isso deve ser deixado para que possamos possuir aquilo de mais valioso que Cristo tem a nos oferecer. Eu vou ler aqui em Filipenses, no capítulo de número 3, a declaração do apóstolo Paulo, que quando encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco, veja o que é que ele afirmou logo depois desse encontro. Filipenses 3, versículos de 8 em diante. Paulo disse assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso ilustra muito bem o ensino de Jesus e a experiência de Paulo. Paulo topou com esse tesouro inestimável. Foi de maneira inesperada o seu encontro com Jesus, mas imediatamente trocou tudo o que tinha por amor do Senhor Jesus. É assim que temos um entendimento desta parábola do tesouro escondido. Mas há também uma outra parábola que traz também algumas lições. Versículos 45 e 46, o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Isso aqui há nessa parábola uma pequena diferença da primeira, a não ser porque o procurador, aquele mercador, aquele que está procurando alguma coisa, ele na verdade não encontra por acidente, ele encontra porque busca. Era então alguém que vivia em função de achar aquela pérola, que dela pudesse dizer sem medo de errar: é esta aquela joia que tanto eu procurei. É mais ou menos com o que aconteceu, como citei no culto da manhã, com os reformadores, cansados
daquilo que faziam, daquele ritualismo religioso da Igreja Católica, queriam agora algo que realmente suprisse todas as suas necessidades, enchesse o ser de cada um deles. E quando encontraram na palavra de Deus a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, abriram mão de cargos de liderança, de privilégios, de proventos, abriram mão de tudo e refutaram como nada, e agora estavam procurando por algo maior e encontraram também, como Paulo encontrou nos seus dias, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esse homem era um perito comerciante, um especialista em pérolas. Já havia possuído muitas joias, mas agora ele, que vivia de comprar e vender, agora encontrou a maior e mais valiosa, aquela que lhe é valiosíssima, a melhor de todas. Brota então em seu coração uma paixão. Paixão que o leva a dispor de tudo, se despir de tudo e agora canalizar todas as suas forças, todos os seus bens, todos os seus recursos para poder possuir aquela joia valiosíssima. É exatamente isto. Quando nós temos aqui esta lição, a lição de ambas as parábolas, é o reino dos céus, que se destina tão somente àqueles que reconhecem o valor, que não pode ser medido, não pode ser calculado, então se dispõe a sacrificar tudo para possuí-lo. Pois no final, não é nenhum sacrifício, irmãos, não é sacrifício algum, mas é feito com muita alegria, abraçando este reino com todo o zelo, de todo o coração. A preciosidade deste reino, ela é incomparável. Seu valor excede muito a todos os tesouros ou pérolas, por mais excelentes que sejam. E deveríamos aspirar por isto. Mesmo assim, essa riqueza tem passado desapercebida pela maioria das pessoas. Tal como um tesouro escondido, multidões devem ter passado por lá, sem jamais notarem a sua presença. Outros, por certo, também tiveram, até aquele que tinha a joia, a pérola, até ele se dispôs a vender, talvez porque não avaliasse, não aquilatasse o real valor que ela tinha. Todos nós sabemos que a vida eterna é um dom gratuito e não pode ser alcançada através de boas obras, nem comprada com dinheiro. Tudo isso foi pago por Jesus e esse preço foi altíssimo. Bem, mas isso não significa que não haja nenhum custo para o pecador. Ah, sim, e o preço é a morte do nosso ego, a morte do nosso eu, a morte de nossas prioridades, de nossos próprios princípios, de vontades que trazem consigo a assinatura de nossa autoria. Como disse Paulo aos Romanos, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, mas sim agora escravos da justiça de Deus. É preciso, então, o abandono de nossas vontades, desejos, sentimentos, para uma dedicação plena, completa, àquilo que Jesus tem a nos oferecer. Trata-se de uma troca de tudo que somos e queremos e desejamos por aquilo que Jesus é, por sua autoridade em toda e cada uma de nossas escolhas. Em todas e cada uma de nossas escolhas. Gerhard Voss vai dizer, expressando muito bem isso ao afirmar assim: Jesus exige de seus discípulos a renúncia a todos os laços que possam competir com o supremo controle de Deus em suas vidas. Hoje, tenho certeza absoluta, o Evangelho de Jesus não mudou absolutamente nada. E ele continua alertando a todos quantos o desejarem segui-lo, que é necessário calcular os custos antes de empreender tal tarefa. Ele espera nada menos do que a disposição de se investir tudo no seu reino. E mesmo porque este investimento é o mais inteligente possível. Estamos aqui de passagem. Estamos investindo tempo, recurso, disposição e energia naquilo que não podemos e nem vamos levar daqui. É preciso aplicar mais no reino do Senhor. Aquele homem vendeu tudo e comprou um campo. O outro vendeu tudo e comprou uma pérola, porque eles haviam calculado o preço e sabiam que todo e qualquer custo valeria o empreendimento. Será que nossas vidas têm sido assim? Será que nós temos tido isto?
um tipo de submissão totalmente incondicional, que é aquilo que o Senhor busca hoje em cada um de seus filhos, o desejo de ter a Cristo a qualquer preço, de abrir mão de qualquer princípio, vontade ou desejo, rendição absoluta. Essa é a única atitude que vai abrir as portas para cada um de nós neste reino eterno, para que possamos adquirir a sublimidade do conhecimento de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por esta visão e queremos nos dispor a fazer isto. Isto é aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de seus filhos. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Hoje, nós já conhecemos, por certo, o valor desse tesouro inestimável. Dá-nos, então, a disposição de abrir mão de tudo o que temos e somos para poder conhecer. Não que devemos largar tudo o que fazemos, não, mas colocar o Senhor como o Senhor de todas as nossas escolhas em cada uma destas áreas. Em nosso serviço, em nossa igreja, em nossa família, em tudo aquilo que estamos envolvidos, toda a nossa indústria, que o Senhor esteja à frente, que a sublimidade do teu conhecimento ao Senhor Jesus venha indicar toda a direção para que possamos agir de maneira adequada e para o inteiro agrado do Pai, para que possamos dessa maneira do Senhor, ó Pai, vivemos sempre submissos e dependentes de tua vontade revelada. Ajuda-nos, ó Senhor, porque às vezes queremos impor nossos próprios desejos e vontades. Tem misericórdia de cada um de nós. Pedimos, oramos, acreditamos no poder transformador de Cristo Jesus, nome de quem oramos. Amém.